Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho melhor sobre as rotas e sobre como que a gente vai fazer para transportar dados para dentro das nossas rotas dinâmicas. Então vamos voltar um pouquinho, vamos lembrar o que que são as páginas dinâmicas e as páginas estáticas, né? A página estática é aquela que a gente colocou dentro dessa pastinha estática aqui e pediu para o FastAPI fornecer diretamente, ou seja, são simplesmente arquivos, dados e tal, que a gente vai fornecer do jeito que eles são. Já nas rotas dinâmicas, a gente pode colocar algum tipo de código, como essa rota aqui do Hello World, né, onde hoje a gente só está retornando um texto. A gente poderia fazer uma lógica aqui. Agora, não tem sentido a gente falar em uma lógica aqui se eu não puder passar informação para essa rota, de modo que ela possa tomar algum tipo de decisão, que a gente possa fazer algum if, que a gente possa testar alguma coisa, né? Então vamos entender um pouquinho melhor o que significa esse get aqui, essa barra. Então vamos entender um pouquinho melhor como que o HTTP, como que o protocolo de rede que transporta esses dados funciona. Então, pessoal, uma rota ou endpoint, como a gente também chama, se refere a um caminho dentro do servidor. Então, por exemplo, a nossa página lá, ela tem um endereço, localhost, etc, né, barra hello, né? Isso é um caminho dentro do nosso servidor. O protocolo HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, ele vai ser utilizado dentro de uma arquitetura maior chamada de REST, que vai organizar esse servidor para a gente, né? Todos essas APIs, como a FastAPI, já utilizam esse protocolo e essa arquitetura como referência. Então vamos conhecer um pouquinho melhor para a gente entender como que as rotas são formadas e como que isso se dá. Olha só, no HTTP e no REST, a gente está querendo criar um servidor que ele chama de hipermídia. E esse servidor vai ser baseado em recursos, né? Então, o que é hipermídia? É como quando você está lá na Wikipédia, né? E aí, lá na Wikipedia, você entra num texto sobre um artista, por exemplo, e aí fala assim, esse artista nasceu em Washington. E o Washington é o link para você entender o que é Washington. E aí você entra lá em Washington, fala assim, Washington é uma cidade dos Estados Unidos. E aí Estados Unidos tem um link lá para você entender os Estados Unidos. E assim vai. Então a mídia, ela vai se ligando a outras mídias, né? E os recursos são qualquer coisa que o servidor possa enviar ou receber de você. Então, as páginas HTML, os CSS, tudo isso é chamado de recurso, né? Então, esses servidores vão definir um conjunto de rotas, né, ou seja, caminhos para você acessar esse recurso, verbos, ou seja, ações que você pode realizar nesse recurso, e como que essas trocas de dados têm que ocorrer, né? Então, isso que o protocolo ali vai organizar. Cada recurso ele vai ser unicamente endereçável por um identificador universal de recurso, que a gente chama de URI, né? Também às vezes falam localizador universal de recurso, URL, né? Então são os dois termos aí que a gente vai usar. O identificador universal de recursos nada mais é do que o endereço da sua página, né? Então veja, esse aqui tem um endereço aqui, né? O endereço ele é formado por algumas partes. Ó. No início tem o protocolo, onde você digita ali ó, http //. Isso aqui é o protocolo HTTP. Se você não digitar nada, o navegador vai adicionar para você, né, esse prefixo. Outra coisa que a gente pode colocar aqui é HTTPS. Então, os navegadores eles já são bem espertinhos para tentar os dois. Né? O HTTPS tenta com segurança. Segundo é o domínio do seu site. Então, o endereço que o seu site está, veja que é aquela parte meio fixa, né? Como, por exemplo, esse aqui, altserver.com.br. Então, esse nome aqui você registra para você, né? E aí, depois que você fez esse registro, você tem ele e isso vai substituir aquele localhost que a gente tem usado, que representa a nossa máquina, né? A terceira parte a gente chama de context path, seriam as partes da rota dentro do seu servidor que são fixas, que às vezes você usou para organizar. Aqui no caso está a rota API. Por exemplo, no nosso caso das rotas estáticas, a gente usou lá um /s, né? Então, por que a gente separa o context path? Porque ele normalmente não tem muito significado, a não ser essa organização mesmo, né? Mas ele não representa nenhum recurso, nem nada assim diferente. Depois, a gente tem aqui a pasta do recurso. Por exemplo, isso aqui está tentando acessar uma página de usuário, então está aqui na pasta users, né? Então, isso aqui vai mudar. É dentro disso aqui que a gente vai organizar nosso servidor, nossas rotas, né?
E por último, a gente tem o nome do recurso. Nesse caso, ele está querendo acessar o usuário de identificador 3. Ó. Então, isso aqui é uma rota completa, né? Para que a gente acesse o recurso que é o usuário 3. O que a gente espera que essa rota nos traga? A página HTML do usuário 3, ou algum dado do usuário 3, né? Pode ser um dado estruturado em JSON, por exemplo. Então, essa rota, né? Ela vai nos trazer alguma informação, vai representar alguma informação. A pasta do recurso também é considerada um recurso, isso é interessante da gente entender. Então, por exemplo, se eu fizesse um get terminando aqui em users, o que eu estaria esperando receber? Uma lista de usuários, né? Então pode ser uma página que faz a listagem dos usuários, né? Você também pode executar ações sobre esse recurso, o get, por exemplo, para obter informação, o post para enviar informação e assim por diante. Da mesma forma, né, mesmo que um recurso não seja uma pasta, ele pode conter outros recursos aninhados, né? Então, você poderia ter dentro do seu user 3 aqui, você poderia ter uma rota assim, barra e um outro dado qualquer, por exemplo, barra dependentes, barra apólices, né? Que fosse ter aqui os dados dentro do users, né? Cada requisição ela tem que ser independente uma da outra, ou seja, só com base nos dados da requisição você tem que conseguir processar e retornar aquele dado, né? Você não pode ficar guardando coisas na memória do servidor, né? E o context path, como a gente falou, até pode ser entendido como um recurso, mas geralmente é uma rota fixa, né? Então a gente entende ele mais como uma rota onde a gente não vai ter muito verbo get, post associado, né? Por isso que a gente separa ele ali no entendimento de uma rota. Quais são esses verbos HTTP? Então, a gente tem o GET, por exemplo, que solicita um recurso. Esse é o método que o seu navegador vai usar automaticamente, né, quando você fizer uma requisição. A gente tem o head, a gente tem o options, que o head para solicitar cabeçalho, os options para você perguntar quais desses verbos estão disponíveis em uma rota. A gente tem o post, que adiciona um novo recurso no servidor, então ele vai executar um comando no servidor. A gente tem o put para substituição do recurso, o patch para substituir só uma parte do recurso e o delete para realmente excluir um recurso, tá? Então a gente não precisa ficar criando rotas diferentes com palavras como excluir, etc, dentro do nosso servidor, porque os verbos eles vão ser mandados de maneira separada, tá? Então isso é importante a gente entender. Quando a gente constrói uma rota, a gente então está falando dos recursos, ou seja, a gente vai priorizar o nome desse recurso, é como se fosse um nome, então a gente vai usar um substantivo e não um verbo, né? Por exemplo, se eu quero lá renovar uma apólice do seguro, né? A minha rota para isso não vai ser veículo, a placa do veículo, renovar, como se eu estivesse fazendo a ação de renovar no veículo. O ideal seria ser um post onde eu coloque uma apólice nova nesse veículo, né? Então veja, aqui, o que eu estou entendendo? O veículo da placa tal tem uma lista de apólices e o verbo post está inserindo uma nova apólice, tá? Então, a gente tem que sempre ter essa mentalidade de que as rotas representam coisas e a gente não vai colocar verbos nelas, tá? Até, claro, de vez em quando a gente não tem como fugir, vai colocar um verbozinho lá. Mas, de maneira geral, o REST e o HTTP orientam, né, que a gente use as rotas como endereços de recursos. Então, por exemplo, ao invés de eu fazer um post, dar estrela e retirar estrela aqui para uma postagem do Twitter, por exemplo, o ideal seria entender que a estrela é um recurso dentro da postagem e a gente fazer um put na estrela para colocar a estrela e um delete da estrela para deletar a estrela. Então, veja, esse é o endereço da estrela, né? Estou colocando ela lá, ou no delete eu estou tirando ela dali. Então, aqui a gente tem mais alguns exemplos. Ó. Se eu quiser inserir um novo usuário, eu vou fazer post na pastinha usuários. Se eu quiser remover um usuário, eu vou dar um delete naquela pastinha usuários com usuário de ID tal. Então, veja, deletar os do usuário de ID 3, né? Usuários / 3. Se eu quiser listar todas as postagens de usuário, uma rota legal seria usuários / o ID do usuário / as postagens. Quero listar, por exemplo, a postagem do usuário 4. Usuários, 4 postagens. Vai lembrar muito a estrutura que você tem no seu Explorer ali, quando você navega pelos seus arquivos, né? Então, se você ficar pensando mais em como que ficaria essa rota no Explorer, vai ser mais parecido do que se você imaginar verbos, como, por exemplo, numa linguagem orientada a objetos, tá? A gente não está aqui numa linguagem orientada a objetos, tá? Bom,
Quando o transporte de dados ocorre, o HTTP vai fazer uso de um conjunto de cabeçalhos. Os cabeçalhos, eles são dados que descrevem uma requisição. Por exemplo, o cabeçalho pode conter o tipo de requisição que você espera, o tipo de dado, né, que você espera receber nessa requisição, ou que o servidor retorne nessa requisição. Dados de autenticação, por exemplo, dados sobre o usuário, né? Informações de rastreamento, para você poder rastrear por onde aquela requisição passou, e coisas desse tipo. Você pode colocar quantos cabeçalhos você quiser, né? E o HTTP também tem alguns cabeçalhos padronizados, como esse cabeçalho Content Type, que aparece aqui, né? Indicando que este retorno que está aqui embaixo está no formato JSON, tá? Quando a gente recebe uma página em HTML, o navegador fica sabendo que é um HTML porque vem um retorno também dizendo que é um HTML, tá? Isso tudo a Fast API e as nossas frameworks vão adicionar para a gente, né? Mas é importante a gente saber que essa informação está presente. E além dela, a gente também tem o corpo da requisição, que aí vai conter dados da requisição, né? Pode ser um objeto, pode ser uma página, né? A página HTML é o corpo de uma requisição GET, do retorno de uma requisição GET, tá? Esse corpo vai existir tanto na requisição quanto no retorno dessa requisição, beleza? Então, normalmente ele é no formato JSON hoje em dia, né? Mas a gente vai trabalhar mais com o formato HTML diretamente mesmo. Outros formatos são texto, binário, XML, HTML e assim por diante, né? Raramente a gente usa um corpo em GETs, né? Exceto em casos muito complexos. Algumas APIs que trabalham com muitos parâmetros, como a GraphQL, às vezes usa, né? Até porque a introdução de corpos, né, em requisições GET é uma coisa relativamente recente, né? Tem APIs ainda que nem permitem. Bom, outra forma de enviar dados para uma requisição é através de parâmetros, né? Então, os parâmetros, eles são divididos em dois tipos. O primeiro são os parâmetros da rota, que vão permitir que a gente identifique o recurso acessado. Por exemplo, nessa rota aqui, ó, get.altserver.com.br/pi/users/id. Esse id que vai ser colocado aqui é um parâmetro da rota, né? Ou seja, eu quero escrever qualquer número aqui, meu servidor receber esse número como um parâmetro e a gente poder tomar uma ação, né? Além do parâmetro da rota, a gente também pode ter o parâmetro de query, né? O parâmetro de query, normalmente, ele vai fazer algum tipo de filtro, ou dizer alguma configuração sobre como você quer que essa requisição retorne, né? Então, nesse caso, né, tem um parâmetro aqui que lembra mais os parâmetros de filtro. Eu quero buscar todos os usuários dentro desse identificador, que poderia ser, por exemplo, o nome de um departamento, né? Que tem um nome, no nome a palavra Souza, num limite de até 20 usuários, tá? Num limite de até 20 usuários. Então, isso aqui é um parâmetro de query. Eles normalmente são todos opcionais, né? Ou tem valores pré-definidos caso você não envie, tá? Então, essa é uma segunda forma da gente enviar dados para uma rota dinâmica, beleza? Então, voltando aqui no nosso código, vamos mexer um pouquinho para a gente passar alguns parâmetros, né? De modo que a gente transforme a nossa rota em uma rota realmente dinâmica. Então, como que a gente faz isso na Fast API? A Fast API ela é inteligente. Qualquer parâmetro que a gente coloque aqui dentro vai automaticamente virar um parâmetro de query. Veja o que a gente fez aqui, ó, app.get. Nossa rota é um get. Vai usar o verbo get, aquele mesmo verbo usado pelo navegador. Esse nome aqui não importa, isso aqui é o nome do Python para essa função, né? A rota mesmo, o endereço dela está aqui, né? Então eu poderia botar, por exemplo, /hello, se eu quisesse, né, acessar com /hello e assim por diante. No caso é só a barra, eu simplesmente vou acessar meu servidor, vai ser a primeira rota que está lá, a gente chama isso de rota raiz, tá? No def hello aqui, né, vamos colocar um parâmetro, por exemplo aqui, name, né, nome da pessoa. Esse name vai ser do tipo string ou none. E se a pessoa não fornecer nada, a gente vai usar world, como já está aqui, né? Então não vai mudar nada. E agora vem a parte dinâmica. Ó. Eu vou programar essa rota para colocar aqui o F, né? E vou escrever hello,
aqui, ó, name. Então, veja que agora, né, vai mudar de acordo com o que acontece na nossa rota. Eu poderia botar um código aqui, né, que testasse esse nome, que fizesse alguma coisa muito mais complexa, né? Bom, se eu fizer desse jeito aqui, eu estou colocando isso como um parâmetro de query. O que isso significa? Vamos rodar aqui para ver? Ó, eu vou rodar aqui embaixo o uvicorn. E vamos acessar essa rota aqui no nosso navegador. Localhost 2.8080 barra. Opa, acho que eu errei o endereço. Aqui. Era 8.000, não era 8080. Então aqui, ó, localhost, né, acessamos essa rota no nosso navegador. Ela escreveu Hello World, como da outra vez. Como que a gente coloca um parâmetro de query? A gente acabou de ver, ó. Colocar interrogação, name, olha, ele até já completou para mim, igual Vinícius. Olha lá, hello Vinícius, né? Name igual, vamos colocar aqui Cristina, por exemplo. Hello Cristina, beleza? Então, agora o parâmetro está permitindo que a ação do servidor mude. Poxa, professor, e se eu quisesse um parâmetro de rota, né? Um parâmetro de rota, bastaria agora eu escrever ele aqui, ó. Veja, ele tem que ter o mesmo nome desse parâmetro aqui dentro, para ele saber, né? Então, agora, eu estou colocando ele na rota. Vamos ver a diferença disso na prática? Ó. Então, Ctrl C e rodar de novo. Olha lá. Então, vamos colocar agora. Ó, se eu fizer isso, ele vai escrever de novo. Ele nem encontrou, né? Agora, essa rota com a barra direta nem existe mais, né? E como que eu faria para colocar a rota? Colocaria aqui, ó, Vinícius. Olha lá, hello, Vinícius, né? Então, aqui, ó, Cristina. Hello, Cristina. Claro que uma rota, normalmente na rota raiz, esse parâmetro não faz muito sentido, né? Ele ficaria mais interessante se a gente fizesse algo como hello e barra name, né? Onde a gente teria uma rota antes e o recurso viesse depois, né? Na raiz ele fica meio estranho mesmo. Então, a gente já teria uma rota assim, né? Barra hello, barra Cristina. Opa. Acho que eu esqueci da barra aqui na frente, pessoal. Então, vamos de novo. Olha lá, hello Cristina e hello Vinícius. Então, se eu vier aqui no inspecionar, tá? Vocês vão ver que tem uma abazinha aqui chamada Network, né? Nessa aba Network, a gente consegue ver a nossa requisição em detalhes. Então, veja, ó, ele falou que foi acessada esse endereço com o verbo get. O retorno veio OK, 200. Cada tipo de retorno tem um códigozinho também, a gente vai falar sobre isso no futuro, né? Mostrou aqui o endereço e vários, os cabeçalhos, ó, o tamanho do conteúdo. Isso tudo o navegador colocou para você, ó, tipo do conteúdo, JSON, né? Que ele estava esperando e tudo mais, né? E você vai ver que tem aqui tanto isso sobre a requisição que você fez, quanto sobre a resposta que você recebeu. Então, aqui, ó, essa é a resposta recebida, né? Então, é assim que a gente vai inspecionando, né, o que aconteceu, né, quais tipos de cabeçalho a gente recebeu, o que a gente enviou, etc. Essa aba ela é muito útil para quando a gente está desenvolvendo na web, beleza? Então, o conteúdo de hoje era esse, espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre rotas e te vejo no próximo vídeo.